Aqui é outra polêmica que é em relação à falha muscular. Isso é meio óbvio, né? Se você começa falhando desde a primeira série do primeiro exercício, você não vai conseguir dar um volume grande. Então uma pessoa normal, se quiser falhar, deixa para falhar na penúltima e última série de cada exercício, igual eu citei no NVT, no vídeo do NVT. Justamente por isso, se você começar falhando desde a primeira série, você não dá volume, você vai prejudicar o volume. E o que eu falei antes, volume é fundamental para dar hipertrofia. Ah, mas tem gente que consegue fazer isso e ainda mantém o volume. Ou vai machucar, ou é aquele fenômeno genético que eu já citei. Beleza? Então a gente está falando de pessoas normais, tá? Então tá bom, como que a gente tem que montar o treino? Do jeito que eu falei, 2 exercícios pelo menos para tensão mecânica, com muita sobrecarga, pelo menos mais 2 com pouco intervalo, uma carga moderada, que é o estresse metabólico, e mais uns 2 ou 3 também de outro tipo de exercício, mas na boa, com técnica mais precisa, movimento mais certeiro no músculo-alvo. E você pode chamar de dano muscular, você pode continuar com estresse metabólico, mas tem que ter volume, beleza? Hipertrofia. Alguém já viu alguém treinando mais de 20 repetições na musculação? Será que tem necessidade de fazer mais do que 20 repetições? Você foi para o treino de estresse metabólico, que é uma carga mais leve, repetições mais altas, tá bom. Mas quanto que é essa repetição alta? É mais de 20? Precisa mais de 20 repetições? Eu entendo o seguinte, mais do que 20 repetições, vai pedalar, vai correr, vai nadar, não é mais musculação. Então para mim, musculação é até 20 repetições. Então você quer focar num treino de mais estresse metabólico, chega até 20 repetições. Se o peso passar, se aquele peso fizer a pessoa passar de 20, se ela conseguir passar de 20 repetições, está leve, aumenta o peso do cidadão. Não pode passar de 20 repetições. Ah, mas aqui está 30. Tá bom, raros casos, de vez em quando, quiser fazer 30 para gerar aquele mais dano muscular ou alguma variação a mais, tá bom, uma vez ou outra, beleza. Ah, mas eu vi um fisiculturista, Eduardo Correia, fazer 50 repetições no leg press. Tá bom, você acha que ele faz isso todo dia, toda vez que treina a perna? Então é isso que às vezes confunde. Alguém vai lá, posta alguma coisa um pouco diferente. Ah, tem que se fizer isso, dar resultado. Calma. Tá aqui um outro estudo mostrando que quem não falhou por conseguir dar mais volume de treino teve mais resultado, tá? Só isso. Só isso. Só confirma que volume é fundamental. Para mim não confirma que falhar é ruim. Se alguém falar que falhar é ruim ou falha total é ruim, não sabe o que está falando. Você pode ter um treino com volume e com falha muscular e falha total. Beleza? Aqui é outra comprovação que quem falha menos consegue mais volume, nada mais, tá? Nada mais, tá? Bom, um breve resumo, tá? Mostrando que altas repetições contra baixas repetições dão o mesmo resultado de hipertrofia, desde que o volume dos dois seja igual. Também são estudos que você não sabe se foi feito em fisiculturista. Tudo bem, está falando aqui que é um estudo feito em homens treinados. Mas homens treinados, quanto eles são treinados? Como? Eu posso chamar vários clientes aqui de homens treinados. Só que está falando de fisiculturista? Não está. Então, mas é legal saber disso? Porque está mostrando que volume realmente é fundamental, tá? Porém, falta um estudo com fisiculturista, na minha opinião. Aqui
Isso era a sua dúvida inicial. Princípios de treinamento Wader. Quem foi Joe Wader? Joe Wader foi esse cara aqui, ó. Esse cara na época treinava o Arnold e outros atletas com alto volume, faziam treinos mais longos e, é lógico, ele ganhou popularidade porque ele observava os atletas treinando e sem ciência nenhuma naquela época. Ele via que o cara fazia o movimento até a falha, não aguentava mais, guardava a barra, tirava 40% da carga e continuava. Aí ele começou a notar. Porra, aquele cara faz isso e o cara é forte, o cara é grande. Ah, como que eu vou chamar isso? Drop set. Aí ele viu que o outro fazia repetição forçada. Quando não aguentava mais, alguém ajudava. 1, 2, 3. Vou chamar de repetição forçada. Ele não inventou nada, ele via o que o pessoal fazia e dava resultado. E aí ele coletou isso e chamou de princípios de treinamento Wader. Isso pode ser incluído no treino. Quando você pega uma drop set, em qual exercício você vai acrescentar uma drop set? No de estresse metabólico. Por quê? Porque se você vai até a falha, diminui o peso e continua, não está dando bastante repetições no total? Bastante repetições é o quê? Já é um estresse metabólico. Então, por isso que eu estou falando, esse negócio de nomenclatura é só para encher linguiça aqui, vou te falar a verdade. Porque o atleta já faz isso por instinto. A drop set já é um treino de estresse metabólico. Você nem sabia, mas é um treino de estresse metabólico. Por quê? Porque tem alta repetição. E a carga vai ser moderada a partir do momento que ele tira metade. Ele cansa, tira metade, fica leve, cara. Carga leve, estresse metabólico. Desde que ele deu um intervalo curto, pronto, virou estresse metabólico. Então, se vocês forem observar, esse pessoal já sabia disso desde 1970. E a gente está em 2021 e o cara não sabe treinar. E ninguém sabe treinar. Então vamos lá. Eu falei que o CrossFit é tensão mecânica, não é? O CrossFit dá lesão ou não? Você acabou de falar que tem volume, não é? Então volume com tensão mecânica do começo ao fim, o que acontece? Lesão? É o que eu estava falando desde o começo. Lembra que eu falei, quem que aguenta muito volume e muita intensidade? O Jay Cutler, o Arnold Schwarzenegger. Por quê? São fenômenos genéticos. Vai você fazer isso. Você se estoura. Então como que tem que ser o treino de uma pessoa normal? Só 2 de tensão mecânica, 3 de vez em quando. Depois você vai para o estresse metabólico, na maquininha. CrossFit tem máquina? Só peso livre. Acabou, meu. Vai estourar, vai machucar, não tem jeito. Você não é o super-homem. O ser humano não é burro de carga. Vai machucar. Então, nada contra. De novo, nada contra. Quando eu competia jiu-jitsu, a minha fase final de preparação eram alguns exercícios parecidos com o CrossFit. Tinha que subir na corda, virava pneu. Só que só na fase específica. Levantamento olímpico também, excelente inclusive para treinamento de jogador de basquete. Olha a especificidade do levantamento olímpico, é o arremesso da bola do basquete. Então nada contra o CrossFit. Agora, volume, muita sobrecarga e intensidade, lesão, fim de papo. Então não sabe empregar, vai machucar. Agora quer empregar isso com especificidade para um lutador, um jogador de basquete, perfeito. Você é um verdadeiro professor. Você pega a base, quando chega perto da competição você vai fazendo a transição para exercícios específicos de acordo com o seu esporte. No caso, um lutador ou um cara do basquete. Aí você começa a entrar num treino mais focado na especificidade do basquete. Você joga um levantamento olímpico, que é do CrossFit, só que não tem nada de errado. Só que você está fazendo a coisa certa. Você está fazendo a coisa de acordo com o que tem que ser feito. Você não pôs um monte de gente lá numa sala e fala assim, vai moçada, pule igual macaco aí, se vira de ponta cabeça. Você entendeu? Então é isso. E os princípios de treinamento eu vou falar depois, só que isso daqui é só para lembrar
Antes de você empregar tensão mecânica, estresse metabólico e qualquer outro tipo de treinamento, você tem que conhecer quem se está treinando. A pessoa tem deficiência, tem músculo alongado, não tem músculo alongado, o que está encurtado? Tudo isso está no vídeo NVT Análise de Flexibilidade. É só assistir. Eu acho que vocês não assistiram esse ainda, tá? Mas vocês já fizeram esse curso aqui de forma presencial comigo. Menos você vai ter que ver o vídeo, tá? Não vou me alongar aqui. Então, depois de fazer todos os testes, que a gente vai treinar. Só depois de tudo isso, na fase avançada, que a gente vai falar de Joe Weider, princípios de treinamento e tudo mais. E sobre o princípio de treinamentos, eu não vou me alongar muito também, porque não é um bicho de 7 cabeças. Sobre o princípio de treinamentos, eu quero falar do aumento progressivo de carga, vamos falar de drop set, treinamento pirâmide. O que é o treinamento pirâmide? É começar mais leve e aumentando o peso em cada série, que é o que eu falei desde o começo para fazer em todos os exercícios. Você começa com peso leve, mais repetições, vai aumentando para as repetições ir caindo. Que outro princípio é legal? O Arnold, de vez em quando, você pega uma divisão normal de treino, peito e bíceps ou peito e tríceps. Mas de vez em quando o Arnold chegava na academia e falava: vou treinar peito e costas, só que não separado, em super série. O que é isso? Faço uma série de peito, sem descansar eu já jogo o peso na barra e vou fazer costas, aí eu descanso. Isso é uma super série. Treinar um músculo agonista. E o que é agonista e antagonista? Opostos. Pode ser bíceps e tríceps, peito e costa. Então, só que sempre você vai fazer super série? Não. De vez em quando. Para quê? Para gerar mais dano muscular. Então você está usando um princípio de treinamento para gerar dano muscular. Então não é só a posição de alongamento que gera dano muscular. Não é uma variação, a super série, do que você está acostumado. Então de vez em quando você vai pegar um treino que você fazia só costas. Você não me treinou costas quinta-feira? Então você vai me ver treinar costas desse jeito um mês. No outro mês você vai me ver treinar com um pouco mais de volume. E no terceiro mês você vai ver eu fazer 2 vezes uma super série, costa com peito, em super série. Então não é assim, eu uso super série para treinar e todo dia eu faço super série. Não é assim. É igual você não treina às vezes normalmente peito e bíceps, peito e bíceps, peito e bíceps. Um dia você vai pegar e falar: vou fazer uma super série de bíceps com tríceps. Então você faz a rosca direta, até morrer, até falhar. Cansou, guarda a barra, vai pro pulley e pum, bomba no pulley. Acabou o pulley, aí você descansa. Descansa até 1 minuto, quando você quiser, e volta e faz outra super série. Isso é super série. É um princípio de treinamento usado. Toda vez? Não, de vez em quando. Drop set, pode usar em todo treino? Pode. O vídeo 1 do NVT, ele te dá a série de adaptação no primeiro mês, o que fazer com o cliente no segundo mês, no terceiro, quando ir para uma fase avançada de treinamento, quando começar as repetições forçadas, em qual série inclusive e em qual exercício, e quando colocar os princípios de treinamento. Está tudo lá, está tudo lá. Assiste de novo, assiste de novo.